contigo desde o ventre da sua mãe. O Senhor está contigo antes de você pensasse em nascer. Deus te viu na formação do útero da sua mãe. O Senhor te estabeleceu e te escolheu desde o ventre da sua mãe. E Ele diz para você: não temas que eu sou contigo, não temas que eu sou teu Deus, não te espante e nem te assombre, porque eu sou teu Deus. Somente crê, somente confie, somente espere. Se a tua fé está abalada, se a tua fé está abalada e você está perdendo a alegria, e você está perdendo também, está perdendo esta noite a confiança e a coragem, Jesus esta noite vai restaurar para você. Ele vai restaurar. Lembra aquele tempo em que você falava em línguas estranhas? Lembra aquele tempo em que você recebia a presença de Deus, saltava, pulava, faltava virar cambalhota no Espírito, dançava no Espírito como Miriam dançou, dançava no Espírito como Davi dançou? Lembra aquele tempo? Ele vai voltar, irmão. Ele vai voltar na sua vida, porque os problemas querem cegar, os problemas querem nos colocar na lona, mas o Senhor não vai permitir isso acontecer na sua vida. Somente acredite e não temas, porque Deus é contigo nesta terra. Deus é contigo nesta noite. Esse medo ele vai tirar do seu coração. Você vai voltar a ser um Davi de Deus. Você vai voltar a ser um Moisés de Deus. Você vai voltar a ser um homem de Deus. Você vai voltar a ser um instrumento na mão de Deus, como
você era antes. Se algo te cegou, se algo desvirtuou a tua vida espiritual, o Senhor ainda não concluiu as promessas e as vitórias na sua vida. Só está começando, meu querido. Mas Ele te diz esta noite: levanta e anda, não temas, eu sou contigo. Perdeu a vontade de trabalhar para o Senhor? Perdeu a vontade de fazer a obra? Tinha muitas pessoas que tinham desejo de pregar a palavra, de louvar o Senhor. Hoje não tem mais desejo, não tem mais vontade. Por quê? A vida está passando por um momento tão difícil que está entregando os pontos e está deixando não está deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar mais como ele trabalhava. Tem pessoas aqui, anciãos, que outrora punham a mão no arado, orava, jejuava, contribuía. Hoje está triste, vive no canto, às vezes murmurando, chorando, e o Senhor não está contente de ver você dessa maneira. Ele quer que você tome uma atitude e não temas, porque Ele é contigo, meu querido. Deus é contigo, meu querido. Ou você esqueceu que se Jesus não voltar, um dia nós vamos descer a tumba fria, um dia nós vamos estar de encontro com Ele, cara a cara com Ele, e dar conta de tudo que nós fazemos nessa terra para Ele. Isso tudo vai acontecer um dia. Ninguém vai ficar para semente. Um dia nós vamos ter que dar conta de tudo aqui nesta terra para Deus aquele dia. O Senhor só quer que você não olhe para trás, que nem fez a mulher de Ló. Mas o Senhor quer que você ponha a mão no arado e olhe para a frente e não temas. Não importa se vão se levantar contra o teu ministério, contra a sua vida. Não importa se vão te caluniar por trás. Não importa se não gostam de você. Não importa se alguém não vai na tua cara. Não tem problema não, meu querido. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Não é eu e você que vai agradar. Só faça uma coisa: não temas, não temas. Ponha tudo na mão de Deus e deixa que Ele peleje por você. Já estou finalizando, irmãos. Não é por muito falar que seremos ouvidos. A Bíblia diz, Jesus falou com seus discípulos: não temas. Terceira perca, a perca da coragem. Você é guerreiro de Deus, irmão. Você é guerreira de Deus, irmã. Vocês são soldados de Cristo na terra. Não é para ter medo de nada, é para ter coragem. Por quê? Porque você é forte, porque você luta, porque não. Coragem porque Deus está contigo, está na sua frente. A Bíblia diz que nós não devemos temer ao que mata o corpo, a carne. Não é para nós temer a ele, ao homem, aos demônios, mas é para nós temer aquele que, além de matar o corpo, a carne, tem poder de lançar qualquer alma para o inferno. A Deus. Temer a Deus, respeitar o próximo, mas temer a Deus acima de tudo. A Bíblia diz, o profeta Eliseu sabia disso. A Bíblia Sagrada nos revela que uma certa feita, o profeta acabou de entregar uma mensagem para um rei a respeito de que outro rei ia matar e ia ceifar ele se ele passasse por um determinado caminho. Mas a Bíblia diz que ele avisou, conforme Deus tocou no coração dele, e foi para a sua casa, ou para uma casa, e levando consigo seu moço. Quando os dois estavam dentro da casa, a Bíblia diz que o rei da Síria descobriu que o profeta Eliseu tinha entregado o que não era para ser entregado ao outro rei, arquirrival e inimigo. A Bíblia diz que quando o profeta Eliseu, quem sabe num sono gostoso, dormindo, o dia amanheceu. A Bíblia diz que o moço do profeta Eliseu saiu de manhã cedo e começou a caminhar até a porta da casa. Quando ele abriu a porta, diz a Bíblia que ele viu carruagens de cavalo ali, com soldados montados e espada na mão. E a Bíblia diz que o moço temeu aquela hora. Olhou ali todo aquele exército da Síria, vindo tirar a vida do profeta e dele. A Bíblia diz que
ceifar o profeta Eliseu. Mas a Bíblia diz que o profeta Eliseu, conhecendo tudo o que eu vos falei aqui esta noite da parte de Deus, a Bíblia diz que ele olhou para o céu e disse: Senhor, abra os olhos do moço. Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. Quando ele acabou de fazer essa oração, a Bíblia diz que o moço do profeta Eliseu, quando ele olhou para trás, atrás do profeta Eliseu, ele viu carruagens de cavalos de fogo, ele viu homens de branco ali, com a espada na mão, pronto para guerrear por eles, pronto para destruir os inimigos por eles, irmão. E ainda mais o profeta disse para o moço: não temais, porque é maior aquele que está conosco do que aqueles que estão lá fora. Meu querido, maior é Deus que está com você do que aqueles que estão lá fora, do que aqueles que estão tentando te prejudicar, do que aqueles que estão tentando puxar o teu tapete. Maior é aquele que está na sua vida do que aqueles que não gostam de você, do que os demônios que querem destruir a tua família, a tua casa, quer te ver a sarjeta. Mas maior é Deus com você do que o mal que quer te prejudicar. Esta noite eu te digo, você vai embora para sua casa daqui a pouco, mas sabendo que não é para temer, porque Jesus está com você. Com a permissão do pastor, os irmãos se colocam em pé em nome de Jesus. Quantos creem nesta palavra? Diga amém.